Graças a Deus, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no 2º capítulo. Mesmo sentados, estaremos lendo a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 2, a partir do 12. A intranquilidade de Paulo, não encontrando Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Pai querido, quero te agradecer por mais uma vez nesse lindo domingo, esta linda manhã ensolarado, estarmos reunidos nesse santuário para juntos aqui louvarmos o teu nome, Senhor, e agora meditarmos na tua excelsa palavra. Que tua palavra, Senhor, venha a nos tocar profundamente o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender, meu Pai, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor nos alimente para que possamos viver segundo os teus santos propósitos. Toca-nos, ó Deus, nos cura, nos salva, nos anime, nos motive, nos edifique para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O bom perfume. A maioria de nós, com certeza, tem o costume de usar perfume, né? Acho que exceção feita a quem tem problemas com alergia, com rinite, sinusite, atacado assim em alto grau. Mas a maioria de nós usa sempre um perfume. E sempre há um perfume especial, predileto. E se é uma coisa que sempre nos chama a atenção, são esses cheiros, né? E alguns deles ficam gravados em nossa mente e nos lembram momentos, lembram pessoas, lembram situações. Alguns cheiros trazem memórias, carregam em nossa mente lembranças, sejam positivas ou negativas. Às vezes os cheiros estão ligados a momentos e pessoas, tragédias e também alegrias. O fato é que os cheiros são importantes e que nos conectam sempre a uma coisa, a algo. A história desse texto nos leva a algo assim bastante, além de um conhecimento histórico curioso. O apóstolo Paulo viveu no primeiro século. E nesse primeiro século, quem dominava toda a Judéia e região, o mundo então conhecido era o Império Romano. E isso se deu até meados do século V. E conta-se a alguns historiadores que algumas cidades, que um general, quando dominava uma cidade,
E ele, para mostrar a sua conquista, ele acendia lá alguns incensos. Isso se tornou uma característica desse general. Isso ficou notório naquele período, por isso alguns historiadores dizem que Paulo faz essa alusão a esse costume das invasões, expoliações, violências de cidades pelo Império Romano que conquistavam. E aqui nós podemos pensar que conquistar é invadir, matar, destruir e aprisionar os que estão com vidas insaudáveis. Essa é o que se conhecia como conquista. E aí esse general acendia os incensos para mostrar o seu poder e impactar aquele reino. A palavra de Deus, ao longo de sua impressão, do seu registro ao longo dos séculos, ela sempre nos traz algumas coisas relacionadas aos costumes das pessoas, das vivências, das tradições. Isso é para que nós possamos entender melhor, respeitando aquilo que diz respeito à nossa vida, aos costumes dos povos. Contrariando o que muitos dizem, Jesus nunca foi contra a cultura. Aliás, tem um texto que nós estudamos num clássico teológico de Richard Niebuhr, Jesus Cristo contra a cultura. Nós podemos entender que Jesus veio e ele respeita as culturas. Ele conversava com as pessoas, fazia parte de um contexto social e em momento algum a gente percebe e vê ele contrariando, brigando com alguém. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo aos Colossenses vai nos dizer o contrário disso tudo. De pessoas que vivem fustigando, pressionando, impondo alguns costumes, tradições como se fossem sagrados, e isso que agradasse a Deus. E Jesus vem para desmistificar, inclusive, uma série de questões, série de tradições, costumes. Hoje mesmo nós celebramos o Dia da Criança, mas não é só isso, né? Vivemos num país eminentemente católico romano e que está celebrando aí a imagem de uma santa. Isso é uma tradição, é um costume religioso. O que mais me impressiona é as pessoas seguirem essas tradições, esses costumes, sem questionar, sem pensar no que isso é relevante, no que isso me aproxima de Deus, sendo que é um Deus que é de relacionamento, que é um Deus de vida, um Deus que prega o seu amor, a sua paz, prega o perdão. E ele foi contraditório com o poder religioso do seu tempo, que vivia sobre o enigma, o estigma de rigorosas tradições litúrgicas, tradições que separavam o povo de Deus. O próprio sumo sacerdote contemporâneo de Cristo, ele não era legítimo, ele fazia parte de um mundo político religioso poderosíssimo, a exemplo do que nós vemos hoje, o mundo religioso culminado com o poder político, dissociado da graça de Deus, daquilo que legitima o amor de Deus, aquilo que traz significado para a existência de Deus, que é o Emmanuel, que está conosco, que quer dirigir o seu povo, mas um povo ainda perdido, cego, insensível. E aí eu me deparo com esse texto, Paulo falando sobre a flagrância. E eu fico pensando que dentro dessa história, desse general, desse costume, dessa conquista, dessa atrocidade aos povos invadidos por toda a Europa, com certeza muitas pessoas
queimadas, que deram suas vidas em defesa da família, da cidade, do seu status quo. E, no entanto, outros mais poderosos, se entendendo como abençoados, invadem, conquistam, se apoderam dos bens, das riquezas e tiram vidas, e ainda celebram isso, promovendo a queima de incenso. É claro que há uma divindade, sempre está, a queima de incenso está relacionada também a uma divindade, a uma idolatria, que o homem sempre adorou aos deuses. Ele sabe que existe alguém mais poderoso, alguém que controla tudo, alguém que criou tudo. Por mais que ele não saiba explicar, ele sabe, porque foi Deus que colocou isso dentro de cada um de nós, essa insaciável busca pela verdade, essa busca interminável de algo que nós não sabemos explicar, mas que o Senhor vem através do seu Espírito Santo e nos toca e nos diz que é a falta da presença de Deus, é a ausência dele, do seu Espírito Santo, da nossa fé, é que vai causando essa nossa existência sem sentido, sem gosto e cheio de dúvidas. Não é à toa que nós temos um mundo mergulhado em drogas, dependentes quimicamente de muitas substâncias. Surgiu mais uma droga que chegou ao Brasil 50 vezes mais forte que o fentanil, que é 50 vezes mais forte que a morfina. Então nós teremos muitas mortes pelo Brasil, consequência dessa droga. E é um nicho que se desenvolve muito. Parece que nunca tem fim. Parece que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A polícia tentando prender os traficantes que vendem e que ganham cada vez mais dinheiro, que controlam cada vez mais os bairros, cidades, trazendo segurança. Parece que não tem fim. E vamos descobrindo que o poder público, autoridades, etc., são todo mundo fazendo parte do mesmo processo. Mas aí, rumo à palavra de Deus, eu percebo que isso não é novo. Não fico feliz não, porque é muita tragédia. A palavra me fala que o mundo jaz de fato no maligno, e que as lutas do bom servo de Deus sempre é importante, e vai continuar assim. E quando me deparo com um texto desse, porque nós, para com Deus, somos o bom perfume de Cristo, me faz pensar em muitas coisas. Me faz pensar que perfume eu sou. Será que eu sou aquele perfume muito caro, que é difícil comprar, assim, mas quem sabe uma vez por ano a gente compra, né? A gente gosta de dar a dica aí dos presentes do final de ano, do aniversário. Olha, tal perfume que é caro, os melhores frascos, né? E sempre são aqueles pequenininhos, são os mais caros. É importante, é bom ter um bom cheiro, né? Porque o contrário é tragédia, né? Uma coisa trágica. Essa analogia que Paulo faz com o exército romano vitorioso, dessa queima de incenso em cada cidade conquistada, isso para o general significava vitória, mas para o prisioneiro significava a morte, a destruição, a desolação. E Paulo usa essa analogia, essa representação, para que nós possamos pensar um pouco. Fazemos parte dessa maneira mais singela de nós refletirmos a palavra de Deus, que é tão poderosa, que nós precisamos entender.
Nós precisamos abrir nosso coração para a palavra de Deus, deixar ela penetrar. Eis que estou à porta e bato. Se nós não abrirmos nosso coração, se nós não entendermos aquilo que Deus quer nos comunicar, nada vai mudar. O mundo continuará do mesmo jeito ou pior. Parece que é uma coisa assim, que não acaba nunca. Grupos defendendo a natureza, outros grupos destruindo. Grupos fabricando drogas, outros apreendendo drogas. Agora parece que vai ter paz na faixa de Gaza. Parece que amanhã vai ser o dia derradeiro da libertação dos sequestrados e presos israelenses, e também trocas e libertação dos palestinos presos há muitos anos. E estão celebrando isso. E o Trump quer ser considerado o Nobel da Paz. Eu acho que está mais próximo do anticristo do que outra coisa. Estamos num mundo confuso. Parece que nunca termina a crise. Sempre estamos buscando. Parece que estamos sempre enfermos. A cada dia uma doença diferente, uma dor diferente. Eu penso que o Espírito Santo sente as mesmas coisas que nós, lutando com as pestes, com os vírus, com as bactérias. Na verdade, é o pecado da vida humana, que parece que não tem fim. E nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, entendermos aquilo que está à nossa volta, entendermos que aquilo que parece que é vitória romana é na verdade morte e destruição do povo que está sendo conquistado. Paulo aqui quer enfatizar que o aroma que devemos levar a Cristo é a nossa vitória sobre o pecado, não sobre o outro. Um aroma agradável. Quando nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que nós devemos amar também, se nós não amarmos a Deus e ao nosso próximo, nós não faremos nada diferente do que está posto à nossa volta. E no amor de Deus nós temos o perdão, o virar a página e continuar em frente apesar dos nossos desejos, apesar da nossa infelicidade às vezes, apesar das nossas vontades de ir embora às vezes. Nós precisamos continuar caminhando, porque nós precisamos olhar para Cristo e representarmos um bom perfume para Ele, em meio a tanto lixo e tanto mau cheiro, a tantas mortes, há muito sofrimento à nossa volta, há muita dor à nossa volta, há muito abandono em nossa volta, há muita criança sem casa à nossa volta. Há muita gente vivendo na linha da miséria, na insegurança alimentar. E às vezes nós ficamos buscando shows gospel, buscando uma melhor atividade para assistir. E não entendemos o que é culto a Deus, muito menos a vontade do Senhor, em que nós nos tornemos como um bom perfume de Cristo. E entendemos que às vezes, para sermos tal, vamos ter que passar pelo crivo e lutarmos e vencermos o pecado. Como nossa vida devemos espalhar sim, exalar
esse bom perfume de Cristo. Como seria isso, pastor? Como é que eu vou exalar o bom perfume de Cristo? E eu digo para você que é simplesmente com a nossa vida, com o nosso testemunho, nossos exemplos, atitudes, mostrando a nossa generosidade, o nosso compartilhar do Evangelho de Cristo, o nosso compartilhar daquilo que nós somos e temos. É difícil, porque vivemos num mundo cada vez mais materializado, consumista. Se nós trazemos isso para o nosso culto, imagine na nossa vida cotidiana, corriqueira. Gostamos de um bom perfume, os mais caros principalmente. Mas eu fico pensando, que tipo de perfume eu sou, espiritualmente falando? Nós podemos permitir que o Espírito Santo demonstre por meio de nós os seus dons, para que possamos de fato entendermos um pouquinho do que Paulo está falando aqui. Eu quero ler aqui nos versos de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Mas o que tem predominado no nosso tempo não são esses dons. Não são esses dons. O que tem predominado no nosso tempo são as obras da carne. Obras da carne conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, para enfatizar, para nós pensarmos em sermos um bom perfume de Cristo, nós temos que exalar e buscar viver os frutos do Espírito Santo, que é o amor. E aqui eu quero que você, à luz do Espírito Santo de Deus, viva, pense em cada dom, na sua profundidade, não mera palavra. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência mais continuada, a benignidade, fazer o bem, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. E às vezes nós queremos lutar contra esses dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Nós não queremos ser mansos, mas a palavra de Deus nos diz que os mansos herdarão a terra. Então a proposta do Espírito Santo é coisa maravilhosa para nós, não é coisa pesada. Meu fardo é leve meu fardo. Se nós vivemos de fato os frutos do Espírito Santo, seremos sim o bom perfume de Cristo, estaremos exalando esse bom perfume e estaremos transformando não só a nossa vida, mas também aqueles que vivem conosco. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo pegou essa tragédia que ele convivia com ela, das mortes das pessoas sendo invadidas, perdendo seus bens pelo Império Romano, e falou assim: olha, esse incenso aí, que é a vitória, não, vamos ser perfume de Cristo. Ele não está lutando contra
a potestade do momento, não está indo contra aquele poder poderoso, ele está olhando para a alma dos seus amigos, das pessoas com quem ele convivia. Ele se preocupava com isso. Ele queria sempre trazer um ensino usando a realidade para que as pessoas pudessem encontrar-se com Cristo. A situação está ruim, pode ser que pior, é verdade, mas vamos pensar em Cristo que promove em nossas vidas a vida e vida eterna. É nisso que nós temos que colocar o nosso coração, naquilo que verdadeiramente traz paz. Em um mundo sem paz, as pessoas não sabem mais no que buscar o sossego para as suas vidas. Então os vícios vão continuar crescendo. Mas nós conhecemos a Jesus, que pode trazer a diferença para essa sociedade, para esse mundo que se encontra muito infantilizado. As crianças, hoje nós celebramos também o Dia das Crianças, né? E uma das características das crianças é que elas são dependentes dos seus pais, assim como nós devemos ser dependentes do nosso Pai. E é por isso que Jesus fala assim: ó, se você quiser vir até mim, você tem que se tornar como uma dessas crianças, que elas são dependentes. Nós temos que depender apenas do Pai. Então temos que agir como crianças, dependentes dele, não da nossa força, dos nossos recursos, dos nossos próprios pensamentos. Será que os outros têm nos observado? Será que estamos vivendo como que se espalhássemos essa fragrância do Senhor? Estamos compartilhando o Senhor com os outros? Vamos pensar que o Senhor é o nosso perfumista maior, tem a fragrância adequada, caríssima, com sua graça, maravilhosa graça sem preço. Não tem fragrância mais poderosa e mais significativa que a graça de Deus, que é o amor de Cristo. Uma vida simples, humildade, uma fragrância que faz a diferença. Uma fragrância que encontraria o perfume mais caro que existe. Não tem fragrância melhor do que a graça de Cristo, que muda tudo. Que muda tudo. Temos vivido sim um mundo que promove a destruição. Nós temos a graça de Cristo que vem e nos toca-nos de tal maneira que nós podemos se tornar também fragrância de Cristo. Independente do nosso tamanho. Eu sou tão pequenininho, pastor, então, o menor frasco do perfume é mais caro. É mais sério, é mais importante. E ele conta com isso. Ele conta com que nós exalemos o seu bom perfume. Não o nosso, mas o seu bom perfume. E eu quero crer que quanto menor o frasco, o maior e melhor é o perfume. Tem mais valor. E assim no reino dele. Ele valoriza isso. E que Deus continue nos tocando, nos abençoando, para que nós possamos reverter tudo aquilo que está à nossa volta. Da desolação fazer aquilo que pode anunciar o Evangelho de Cristo, através de cada um de nós. Que o Espírito Santo use-nos nos seus instrumentos de paz e de bom cheiro. Bom cheiro. Eu fico pensando
as pessoas se drogando. E geralmente é pelo cheiro, né? É pelo nariz que se consome a maioria das drogas. Que nós possamos nos tornar esse bom perfume de Cristo, a influenciar as pessoas. Que as pessoas possam inalar o perfume de Cristo que exala em nossas vidas. Oremos por isso. Senhor, me faz suscetível à Tua graça, essa graça que possa invadir a minha vida e eu me torne um perfume na Tua força. Que eu me torne irresistível pelo Teu Espírito Santo. Que eu possa exalar a Tua graça, o Teu amor, a Tua ação, nos mínimos detalhes da minha caminhada, na minha atividade, tudo que eu fizer. Seja o que for, que Ele nos abençoe, que nós nunca nos acovardemos e achemos tudo normal, mas que nós possamos entender que nós podemos exalar o bom perfume de Cristo na sociedade que muito precisa desse bom cheiro. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, em pé. Quero o Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Prazer.